Os corpos são meios para a manifestação do homem. Em uma perspectiva espiritualista, cada um desses corpos tem uma frequência vibratória e função específicas. Eles são coexistentes e se intercomunicam de maneira inteligente. O ser humano é composto pelo corpo físico e pelos corpos sutis. O total de corpos espirituais de um indivíduo é 7. Além do físico e da alma, há outros 5 corpos, também chamados de níveis ou dimensões, que são imprescindíveis para que a matéria humana consiga suportar toda a energia espiritual que chega de forma direta até nós. É como se as dimensões agissem como um filtro que protege o nosso físico e nos mantém inteiros e ligados a tudo o que não podemos ver. Esses corpos estão conosco durante toda a nossa vida e trabalham juntos, mesmo que estejam em dimensões distintas. Eles se complementam entre si, proporcionando uma profundidade maior do ser diante de todo o universo. Um indivíduo é dividido em 7 corpos. O primeiro corpo é o corpo físico, que é visível e todos nós sabemos disso. Além do corpo físico, existe o segundo corpo, o corpo etérico. Existe o terceiro corpo, ou seja, um corpo astral que está além do corpo etérico. Além do corpo astral, existe o corpo mental. O quinto corpo, isto é, o corpo espiritual, vem depois do corpo mental. Além dele, existe o corpo cósmico. E além de tudo, existe o sétimo corpo chamado corpo sem corpo ou corpo nirvânico, Atma ou espiritual. Desde o nascimento até os primeiros 7 anos de vida, o corpo físico, Stula Sharir, é construído. Os 6 corpos restantes estão em forma de semente. Eles permanecem adormecidos no início da vida, mas têm capacidade de desenvolvimento. Durante estes anos, há um crescimento insignificante, como se não houvesse crescimento do intelecto, da compreensão ou da emoção. Somente o corpo físico se desenvolve neste período. O corpo físico é a matéria e tudo o que faz parte dele, pele, células, órgãos, etc. Ele tem a função de receber energia e informações do plano que está acima dele. É como se fosse uma vestimenta que recebemos na hora de encarnar neste mundo. Por esse motivo, devemos aceitá-lo, cuidá-lo e mantê-lo sempre em boas condições, mesmo que estejamos com ele temporariamente. Como este corpo é visível, é o único dos corpos sutis estudado e aceito pela maioria dos cientistas. Depois de 7 anos até 14 anos, o Baal Sharir, o corpo etérico, cresce. Este segundo 7 anos é o período de desenvolvimento emocional da pessoa. Assim, a maturidade sexual, que é a forma mais desenfreada de emoção, é alcançada aos 14 anos de idade. Não pode ser visto, somente sentido. Ele é constituído por chakras, aura e nadis, sendo assim considerado um corpo bioeletromagnético. Por ser formado por uma grande quantidade de energia, possui uma aparência reluzente que pode ser azul ou laranja. Quando rompido, pode interferir na vida do indivíduo, pois não se renova nem pode ser renovado, diferentemente do físico. O corpo duplo etérico de um indivíduo é o mesmo durante toda a sua trajetória na Terra. Dos 14 aos 20 anos, o Sukma Sharir, o corpo astral. Neste corpo o raciocínio, o pensamento e o intelecto crescem. Após o crescimento do corpo astral, o indivíduo atinge a idade adulta. Agora, o trabalho da natureza está concluído para a cooperação dos seres humanos. Mesmo nesta fase o homem não está totalmente maduro. O corpo astral, onde se desenvolvem o pensamento, a razão, o intelecto, etc. é uma continuação da tradição, da civilização, da cultura, da educação e da companhia. É natural que o intervalo habitual de 7 anos para o desenvolvimento de cada corpo seja cada vez menor à medida que o homem evoluir. Muitas pessoas o chamam de alma, mas na verdade seu nome é corpo astral. Esse corpo sofre mudanças em sua aparência no decorrer de suas viagens energéticas e é extremamente sensível. Ele é responsável pelos nossos sentimentos e desejos. Entre as idades de 21 e 28 anos,
o Manas Sharir, o quarto corpo, corpo mental, ou seja, psique, é desenvolvido. Algumas experiências maravilhosas começam com o corpo mental. Potencialidades sem fim se inauguram diante de nós a cada corpo que se desenvolve plenamente. Se o corpo etérico não estiver desenvolvido e estagnado após os primeiros 7 anos de desenvolvimento, tal pessoa não terá nenhum interesse na vida além de comer e beber. As pessoas tornam-se intelectuais e contemplativas na civilização em que o terceiro corpo cresce completamente. Todos os tipos de revoluções intelectuais significativas ocorrem de forma importante numa sociedade ou numa nação devido ao crescimento completo do terceiro corpo. Algumas experiências estranhas são observadas com o pleno desenvolvimento do corpo mental. Possui potencialidades como telepatia, hipnotismo, clarividência, etc. Estas proporcionam a capacidade de entrar em contato uns com os outros na ausência de obstáculos de tempo ou lugar, a capacidade de compreender mentalmente os pensamentos de outras pessoas sem perguntar ou emitir pensamentos. Uma pessoa com o corpo mental totalmente desenvolvido pode prosseguir a jornada fora do corpo. Ele pode permanecer separado do corpo físico e fazer projeção astral. O corpo mental organiza tudo o que pensamos, para que, em seguida, nossos pensamentos sejam manifestados pelo cérebro. Ele é o corpo racional que lida com nossas questões cognitivas, avalia nossas atitudes e absorve nossos apegos materiais. O que pensamos e sentimos tende a se fixar nesse corpo. A maioria das pessoas para no primeiro, segundo ou terceiro corpo. Para eles, a vida entre o nascimento e a morte torna-se tudo. Eles pensam que não há nada nem vida após a morte. O termo sânscrito para o corpo espiritual é Atma Sharir, tem um significado poderoso. Se o desenvolvimento na vida continuar de maneira pertinente, então, aos 35 anos, o quinto corpo deverá estar completamente crescido. O período normal de crescimento desse corpo é dos 28 aos 35 anos. A entrada no quinto corpo torna-se possível, e somente se a Kundalini despertar no quarto corpo. Como continuamos inconscientes do quarto corpo, o quinto também permanece desconhecido. Muito poucos espiritualistas de alto nível descobriram o quinto corpo. Entre eles, alguns sentem que a jornada está concluída e proclamam: obter a alma, Atma, é obter tudo. No entanto, a viagem ainda não terminou. Nada existe além da alma. O Atma, a alma, é o todo. É o estágio final ou destino do ser. No entanto, este é apenas o quinto corpo. A liberação, Moksha, é vivenciada neste corpo. Os limites dos primeiros 4 corpos são ultrapassados e a alma torna-se completamente libertada. O corpo cósmico. Este é o 6º corpo Brahma Sharir. A duração natural do desenvolvimento do corpo cósmico é entre 35 e 42 anos. Há muito poucas palavras para falar sobre isso, pois isso não pode ser explicado apenas em palavras. Ele não possui nenhuma ligação ou relação com o tempo. Entre todos os corpos sutis, no Budi é que se encontra a real sabedoria. Ele é o ponto alto de iluminação que dificilmente é alcançado, mas está ligado a todas as coisas e está extremamente distante do plano físico e da capacidade de compreensão dos seres humanos. Mesmo que seja ainda pouco conhecido, é um nível que muitas pessoas tentam alcançar por meio da evolução espiritual e mental. Já no corpo nirvânico, espiritual, átmico. De todos os corpos, esse é o mais elevado e que está acima de todos os planos. Tido como a consciência pura, é formado praticamente por luz e é o ápice da iluminação de espírito. Muitos o conhecem como eu divino ou espírito de essência. Ele é a mais profunda conexão com o divino e com o universo e pode ser chamado de coordenador de todos os corpos. Esta é a situação final, apenas o vazio permanece. Tudo desaparece, nem mesmo o Brahman permanece. Nenhuma realidade cósmica, mas apenas o vazio. Quando alguém cresce além de sua alma,
quando deseja deixá-la, ele perfura o corpo cósmico. O quinto corpo é o portal da liberação, e se ele acessar até o sexto, alcançará o estágio de realização de Deus. Esse último corpo é o corpo átmico mais conhecido como o corpo das vontades, ou corpo da divina presença, onde manifesta a energia de Deus ou energia universal. Existem níveis de consciência e planos aos quais nós não temos acesso facilmente. A busca pelo entendimento do ser humano é praticamente infinita, mas quanto mais conhecermos o nosso próprio ser, mais estaremos no caminho da evolução. Os 7 corpos trabalham em conjunto e estão sempre operando para que fiquemos firmes, fortes e em busca da luz e da sabedoria. Obrigada por assistir, te convido a fazer parte do nosso canal se ainda não é inscrito, se inscreva. Somos uma consciência universal em busca da evolução. Até o próximo vídeo.